pré-adolescentes, tudo bem? Como vão com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Nesses dias que vocês estão em casa aí, sem ir para a escola. Como que está sendo aí para vocês? Só ficando dentro de casa ou estão saindo? Mas espero que esteja tudo bem com a família de vocês, com os vossos pais e que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre mais uma aula. E só para lembrar vocês, o tema que nós estamos falando nesse trimestre é dons espirituais e o fruto do Espírito. A semana passada nós falamos um pouquinho, né, sobre a manifestação do Espírito na igreja, e hoje nós vamos falar de um outro assunto que vai ser o dom da palavra da sabedoria, que é um dos dons que o Espírito Santo concedeu à igreja. Bom, a semana passada, eu não sei se vocês se lembram que nós falamos sobre isso daqui, que para que servem esses dons espirituais? Esses dons espirituais são ferramentas para a igreja, né? São ferramentas que o Espírito Santo lhe concedeu para a igreja, e não se esquecendo de uma coisa, é o Espírito Santo que dá esses dons. É Ele que vê a necessidade do corpo de Cristo, e quando fala do corpo de Cristo nós estamos falando da igreja, é Ele que vê a necessidade, e daí ele capacita, ele entrega esse dom como uma ferramenta para a pessoa, para a edificação da igreja, tá bom? Para nós começarmos, eu quero convidar vocês para lermos a palavra de Deus no primeiro livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, que está no versículo, nós vamos ler o capítulo 12 e 8, mas eu também quero ler o 12 e 1, que fala o seguinte: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, tá? Marque bem isso aí. E o 8 está falando o seguinte: um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Aqui nesse versículo 8 está os dois, né? A palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Mas hoje nós vamos falar sobre a palavra de sabedoria. E a palavra da ciência é uma outra coisa, são dois assuntos diferentes. Então, a próxima semana nós vamos falar sobre o dom da palavra da ciência, para nós não confundirmos, tá bom? E hoje nós só vamos falar do dom da palavra da sabedoria. Então, ok, antes de nós começarmos, eu quero mostrar aqui para vocês algo que aqui é sobre o trimestre. Nós vamos falar justamente sobre isso. Nós vamos falar dos dons espirituais, né? E nós vamos falar mais no final, lá pela lição 11, nós estaremos falando do fruto do Espírito. Os dons espirituais, quantos será que são? Dá para vocês verem aqui? Eu creio que vocês conseguem ver, né? Então, o primeiro dom da palavra da sabedoria, que é o que nós vamos falar hoje, são 9 dons. Marque bem isso. Dons espirituais são 9 dons. Dom da palavra sabedoria, né, que nós vamos falar hoje. O dom da palavra da ciência, que já é uma outra coisa, não tem nada a ver com o que nós vamos falar hoje. O dom da fé, os dons de curar, os dons de operar maravilhas, o dom da profecia, o dom de discernimentos de espírito, o dom de variedades de línguas, o dom de interpretar as línguas. Então, isso aqui, cada um disso aqui vai ser uma lição a cada domingo. E lá, quase quando nós estivermos no final, lá pela lição 11, nós iremos falar do fruto do Espírito, que tem mais a ver com o caráter de Cristo em nossas vidas, né? Então, é o amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, que são quantos também? São 9. Então são 9 os dons espirituais, e quando nós falamos do fruto do Espírito, que são 9 qualidades também do fruto do Espírito, são amor, alegria, paz, né? São 9 e 9, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra, o dom da palavra de sabedoria. O que significa isso? E para que antes de nós começarmos a falar sobre o dom da palavra de sabedoria, nós queremos falar que isso daqui, o Espírito, por que o Espírito Santo deu isso aí à igreja? Eu falei a vez passada que foi como ferramentas, né? Como ferramentas para a edificação da igreja. E esses dons são tipo assim habilidades. São habilidades sobrenaturais que Deus lhe dá. O que é habilidades sobrenaturais? São habilidades que não é de leis naturais, algo sobrenatural. Vou dar um exemplo aqui, que nem sabedoria. Como que você adquire sabedoria, Jadiel, que está filmando aí atrás? Como que você adquire sabedoria?
Você adquire sabedoria ficando sentado em casa e só na frente do... Não estou falando isso para ele, tá? Mas você fica só na frente do videogame, você fica só com o telefone. Será que você vai adquirir sabedoria assim? Para a gente adquirir sabedoria, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar, né? Não, nós temos que ler, nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que buscar isso aqui através da sabedoria que vai te ensinar como que você deve saber, não é? Que nem eu vou dar um exemplo assim para vocês. A sabedoria... Então você tem que ver que existe a sabedoria natural, né? Que a sabedoria natural é essa que eu estou falando. Você vai adquirir através de livros, você vai adquirir através de tantas coisas, tantos documentários, tantas coisas. Você vai adquirir essa sabedoria, porque você está, né, adquirindo conhecimento, então você vai ter essa sabedoria. Vamos dar um exemplo aqui de um mecânico. O mecânico, ele tem conhecimento, mas ele tem a sabedoria. E essa sabedoria que eu estou falando é humana. Estou dando um exemplo do mecânico. Então o negócio é o seguinte, ele vai lá, você leva o carro para ele e ele fala bem assim, eu sei o problema é esse aqui. O problema é esse aqui. E ele apresenta o problema, mas ele tem sabedoria para arrumar aquele problema. Mas vamos dizer que eu esteja do lado do mecânico por muito tempo. Eu vou lá, né? Ele tem a oficina lá, e daí eu chego lá, Ei Zé, tudo bem? E todo dia eu tô lá com o Zé. E eu tô vendo o Zé trabalhando no motor lá. E ele tira uma peça e coloca uma outra peça aí. Então o que tá acontecendo comigo? Eu tô adquirindo conhecimento. Opa, eu sei o nome dessa peça aí. Pra falar a verdade, eu não entendo nada de mecânica, tá? Não entendo nada de mecânica. Mas vamos dizer que eu tava lá, daí eu começava a aprender sobre as peças, tudo. E eu até conseguia identificar o problema do carro. A pessoa chegava lá e eu conseguia identificar o problema do carro. Mas eu só sabia identificar o problema, mas eu não conseguiria arrumar o problema, porque eu não sabia arrumar o problema. Eu não sei arrumar o problema. Então, eu preciso adquirir essa sabedoria, esse conhecimento aí para poder arrumar esse carro. E da mesma forma, agora nós vamos para a palavra da sabedoria, que é um dom extraordinário. Um dom extraordinário. Você até pode ter o conhecimento de algumas coisas, mas você não vai saber arrumar aquele negócio. Então, vamos dar um exemplo. Chega uma pessoa para você e fala bem assim, Ô Raika, eu preciso de um conselho. Tá tendo um problema na minha família, eu preciso de uma ajuda tua. Eu preciso de uma ajuda tua. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai orar a Deus, e Deus ele vai te dar aquela sabedoria para você aconselhar a tua amiga sobre aquele problema, e aquilo ali vai ter um resultado bom, porque Deus vai falar para você o que você tem que fazer. Você está entendendo? Por mais que você conhece a tua amiga, você sabe o problema tudo lá, mas você não, no momento, na hora, você não tem como ajudar. Porque você não tem essa sabedoria de como você pode ajudar essa pessoa. Então Deus ele vai te dar na hora, ele vai trazer para você na hora essa palavra de sabedoria para você falar assim, não, o que você tem que fazer é isso e é isso. Vou dar um outro exemplo para você. Isso daí e essa sabedoria você não adquire através de livros. Você pode ler livro que for, mas você não vai adquirir isso através de livros. Esse dom da sabedoria você não vai adquirir através de livros. Isso daí vem direto de Deus para você. Vou dar um outro exemplo. Elias, ele estava lá na casa dele, e vocês se lembram da história de Naamã. Naamã ele estava com lepra, e Naamã ele estava procurando então algo para fazer, que curasse ele. Então eles falaram para ele assim, tem um homem de Deus, né? Vai lá no homem de Deus, o homem de Deus vai orar por você, o homem de Deus... Quando ele chegou na casa de Elias, o que Elias fez? Elias, ele teve essa palavra de sabedoria de Deus, não sei quanto tempo que levou, que Naamã chegou lá, não sei quanto tempo levou, ele teve essa palavra de sabedoria de Deus e deu o que Deus fez, o que Deus mandou ele fazer. Deus falou bem assim para Elias, vai e manda ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Uma palavra específica de Deus. Uma palavra que vem direto de Deus. Não foi através de um livro lá, não foi através da lei, não foi através de nada. Foi algo específico de Deus que veio para ele na hora, para ele poder ajudar. Isso está entendendo? Algo específico.
E uma outra passagem é justamente a passagem de Salomão. Salomão, ele estava lá com um problema. Tinha duas mulheres prostitutas, e ele estava com um nenê, e as duas tinham um nenê, né? E uma, à noite, matou o nenê. Estava dormindo, passou com o seu corpo por cima do nenê e matou o nenê. E só sobrou um neném. E eles levaram então, o rei daquele tempo, como Salomão, eles julgavam então. E eles levaram então essas duas mulheres junto com um baby, para ele poder julgar sobre essa situação. E a mulher falava, não, esse filho é meu. Daí a outra, não, esse filho é meu. Ela matou meu filho. Não, você que matou meu filho. E teve aquela confusão ali. Daí Salomão, ele recebeu essa sabedoria do alto na hora. Você está entendendo? Ele tinha que resolver aquele problema ali na hora. Ele tinha que resolver aquilo ali. E o que ele fez? Deus deu uma sabedoria para ele agir no momento certo. Deus deu uma palavra para ele, e para ele fazer o que ele teria que fazer. E ele pegou então aquele baby e falou bem assim, então tá, me dá o baby aqui. Para ver realmente quem que era a mãe do baby, quem que era a mãe daquele bebê. Ele pegou então e colocou o baby assim no chão e falou pro soldado, soldado, me dá uma espada. O que ele ia fazer com o baby? Então vamos fazer o seguinte, ele iria partir aquele baby no meio para dar um pedaço para cada mãe. Olha a sabedoria de Deus, o que Deus colocou no coração dele para que ele saísse daquele problema ali. Sabe por quê? Porque a verdadeira mãe, ela não ia deixar aquele neném morrer. A verdadeira mãe, ela preferia dar aquele baby para outra mãe, né? A outra mãe que matou o baby dela, do que ela deixar aquele baby morrer. Foi uma sabedoria na hora assim que Deus deu para Salomão, para que ele pudesse resolver aquele problema. E o que aconteceu? Quando a mãe verdadeira viu que Salomão ia matar o neném, ela falou, não. Dá para ela cuidar. E quando Salomão viu isso, ele pôde ver realmente quem que era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe é aquela que sentiu compaixão, não, sentiu misericórdia do baby dela, não posso deixar acontecer isso com o meu baby, dá para ela. Salomão foi lá, pegou o baby e deu na mão da mãe verdadeira. Então isso daqui é palavra, o dom da palavra de sabedoria. É algo que Deus te dá no momento que você está precisando, no momento que você está com um problema dentro da tua casa. E eu estou falando com você mesmo, adolescente. Eu estou falando com você mesmo, porque esses dons espirituais aqui, Deus não deu somente para a igreja primitiva, para a igreja lá do começo, como muitas pessoas pensam. Existem pessoas que pensam hoje que esses dons espirituais, dons de cura, dons de maravilha, tantos outros dons, isso aí era só para o passado. Não. Deus, ele deu para você, para a igreja de hoje também. Mas como eu falei na semana passada e como eu estou falando agora, isso daí é o Espírito Santo que vê. O Espírito Santo que vê para quem que ele vai dar. O Espírito Santo vê a necessidade da igreja. E o Espírito Santo vê para qual a pessoa que ele vai distribuir esse dom. E como eu falei, o dom não é teu. O dom não é para você se sentir, agora eu sou, com esse dom sobrenatural, eu sou o Superman. Não é para você se sentir como Superman não, tá? E nem como Batman. Mas é para você fazer a obra de Deus. E ele então vai distribuir. Ele vai ver a necessidade da igreja, ele vai distribuir. Dom da palavra da sabedoria. É algo que te ajuda especificamente naquele momento para você trazer uma palavra direto de Deus que vai solucionar os problemas. Que vai solucionar o problema. Tá tendo um problema na tua casa? Você, mas eu sou um pré-adolescente e o problema é muito grande, como que eu... Peça para Deus e Deus vai falar bem assim para você. É isso que você tem que fazer. Talvez Deus vai falar bem assim para você. Olha, no momento você tem que jejuar e orar. Isso daí é normal, né? Mas talvez Deus vai falar bem assim. Você tem que jejuar e orar 7 dias. Não sei. A palavra de sabedoria ela vai vir. E essa palavra de sabedoria você não vai encontrar em lugar nenhum. Você não vai encontrar em lugar nenhum. É Deus que vai te dar no momento que você precisa. Deu para entender o que é a palavra de sabedoria? O dom da palavra de sabedoria? E a semana que vem nós vamos estar falando sobre o dom da palavra da ciência.
Então nós não podemos nos enganar, nós não podemos estar confundidos. E antes de terminar, eu só quero colocar uma coisa aqui, ó. Aqui eu li em 1 Coríntios 12, e o versículo 1 fala bem assim: ora, a respeito dos dons espirituais, que são quantos? São 9 dons. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejais ignorantes. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando assim: eu quero que vocês saibam o que significa esses dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que é? Nossa, mas o que é aquilo? Não, ele quer que você saiba realmente o que significa o dom da palavra da sabedoria. Não para ficar ignorante, não para ficar, eu não sei, você já ouviu falar sobre os dons espirituais? Eu não sei para que é isso, é de comer? Não é isso. Paulo quer falar assim: não quero que vocês sejam ignorantes, irmãos. Saiba, aprenda o que significa os dons espirituais, como que Deus ele te capacita, quem que dá esses dons espirituais, para que servem esses dons espirituais, quais são os dons espirituais, o que significa a palavra da sabedoria, o que significa a palavra da ciência, o que significa o dom da fé. Então o que nós estamos falando hoje, especificamente hoje, eu quero que você entenda aí, pré-adolescente, o dom da palavra de sabedoria. Algo específico que Deus te dá no momento de uma crise, Ele te dá o que você deve fazer, o que você tem que fazer para solucionar aquele problema. Seja numa igreja, talvez o pastor esteja tendo um problema lá eu não sei como resolver esse problema. O que ele vai? Ele vai na presença de Deus e ele ora a Deus. Talvez Deus não dê para ele 1 hora depois quando ele orou. Talvez Deus dê para ele 1 dia, 2 dias, 3 dias depois. Mas é o seguinte, Deus ele vai dar essa sabedoria, ele vai dar esse presente, esse dom para a pessoa e a pessoa vai saber o que ela tem que fazer. Ela vai saber no momento o que ela tem que fazer, tá bom? Isso então significa o dom da palavra de sabedoria, tá bom? Então é isso por hoje. E para a semana que vem nós estaremos falando do dom da palavra da ciência. E eu peço que você junto com a tua mãe, com o teu pai também, você esteja estudando, esteja comentando com eles o que é sobre esses dons espirituais, perguntando para eles o que eles entendem dos dons espirituais, o que eles entendem do fruto do Espírito, para eles estejam compartilhando com vocês também para uma ajuda para vocês. Nós precisamos entender como que realmente funciona esses dons, né? Nós precisamos saber. E outra coisa, se você tem um desejo, como eu falei, Deus ele dá para quem, o Espírito Santo ele vai entregar para quem ele vê na igreja que é necessário. Mas peça dom espiritual. São 9 dons espirituais. Deus pode te dar 1, 2, 3, 4, não sei. Isso daí vai ser bom para você, pré-adolescente, vai ser bom para você poder estar ajudando a igreja, edificando a igreja através desse dom, através desse algo sobrenatural, que não é algo natural. Não é aquela sabedoria, oxe, esse cara é inteligentão, esse cara é sábio, nossa vida, ele tem um wisdom que, nossa senhora, não, nossa senhora não, desculpa aí, isso é só para descontrair. Mas, peça para Deus. Eu tenho certeza que Deus ele quer te usar. Eu tenho certeza que Deus ele quer te usar desde a tenra idade, né? Desde a idade aí de 11, 12, 13 anos para glorificar o nome dele. E através desses dons, dessas ferramentas que Deus tem nos dado, nós podemos ser usados muito. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.